Amigos, meu nome é Vinícius Talon e se a defesa não apresenta memoriais? E se isso acontece na primeira fase do procedimento do tribunal do júri? O que acontece? Pois bem, essa é uma questão prática muito interessante porque diz respeito à falta de uma defesa efetiva ou à existência de uma defesa deficiente, fraca. E isso já foi analisado pelo STJ, como veremos neste vídeo aqui. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você receberá uma notificação sempre que for adicionado algum vídeo novo aqui no canal. E também, ao final deste vídeo, se você gostar, eu peço que curta e compartilhe nas suas redes sociais. Pois bem, voltando ao tema deste vídeo, o STJ, como vocês podem ver aqui, já decidiu essa matéria e consiste basicamente na falta de apresentação de alegações finais naquela primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Antes de entrar na análise dessa decisão propriamente, precisamos entender o procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Temos inicialmente o inquérito policial, depois temos aquela fase de instrução com a juntada de provas, realização de audiência, apresentação de memoriais ou alegações finais orais, e ao final não temos uma sentença de condenação ou absolvição, mas sim uma decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Isso porque, no caso dos crimes dolosos contra a vida, o tribunal do júri é o juiz natural. Então, quando o juiz dá uma decisão de pronúncia, ele submete aquele caso aos jurados, ao tribunal do júri, e tem início uma segunda fase. Então, o juiz dá uma decisão de pronúncia, mandando, portanto, aquele caso ao tribunal do júri. Na segunda fase, teremos a instrução em plenário, teremos a possibilidade de arrolar testemunhas para o plenário, juntar documentos, objetos e tudo mais, e teremos os debates orais chegando ao final com a quesitação dos jurados. Os jurados serão quesitados, vão responder aqueles quesitos, o juiz vai analisar as respostas e vai fazer a decisão de absolvição com base naquela escolha dos jurados, com base nas respostas dos quesitos, ou o juiz vai fazer a dosimetria da pena se os jurados condenaram. Mas vamos voltar à primeira fase. Na primeira fase temos a apresentação de alegações finais, que podem ser orais ou por escrito, da mesma forma que nos outros procedimentos. No procedimento da lei de drogas, no procedimento do Código de Processo Penal em relação a furto, roubo ou qualquer outro crime. E também lá no Juizado Especial Criminal. Só que aqui temos uma diferença, e é isso que o STJ está falando. Não estou dizendo que concordo, pelo contrário, eu discordo dessa decisão que a gente vai ver, mas o STJ está considerando que, no procedimento do tribunal do júri, são duas fases. A primeira fase é aquela que vai chegar a uma decisão de pronúncia, se o juiz considerar que tem que remeter aos jurados. E nessa primeira fase não teremos, portanto, uma decisão de condenação, somente vai pronunciar para submeter os jurados ao tribunal do júri. E é por isso que, segundo o STJ, não tem problema se a defesa não apresentar as alegações finais nessa primeira fase do procedimento do júri, porque a falta de apresentação de memoriais, nesse caso, não vai ter como decorrência posterior uma condenação ou absolvição, mas sim uma remessa ao tribunal do júri se for pronunciado, ou uma não remessa ao tribunal do júri se for impronunciado, se ocorrer a absolvição sumária ou se ocorrer uma desclassificação. Vamos ver aqui o que diz essa decisão. Pois bem, aqui estamos no meu site, viniciustalon.com, onde eu eu insiro inúmeras decisões para vocês, principalmente do STJ e do STF. E o link dessa decisão,
dessa página do meu site está na descrição deste vídeo no YouTube. É uma decisão que, como vocês podem ver aqui, é de 2016, mas é um entendimento que vem sendo aplicado por tribunais de justiça. Foi decidido no habeas corpus 366-706, portanto, é uma decisão em um habeas corpus julgado pela 5ª turma do STJ em 2016. E eu coloquei em negrito a parte importante, tá aqui. As alegações finais são prescindíveis, ou seja, desnecessárias no procedimento bifásico do tribunal do júri por encerrar mero juízo provisório e não definitivo acerca da materialidade e autoria delitivas, demonstrando assim ausência de prejuízo por sua inexistência quando a defesa, devidamente intimada, deixa transcorrer in albis, portanto, deixa passar o prazo para a realização do ato processual, como no caso dos autos. E em seguida fala também que a inércia da defesa na apresentação das alegações finais do procedimento do tribunal do júri, quando devidamente intimada para tanto, não implica nulidade pela disposição do artigo 565 do CPP, no sentido de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido. Pois bem, vamos pegar aqui esse trecho. Percebam que é o que eu falei anteriormente. O STJ considera que essa primeira fase não é definitiva, ela é provisória. Na verdade, todos os processos têm uma fase inicial provisória até a sentença, porque depois temos uma fase recursal em que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal poderá mudar aquela decisão. De qualquer forma, aqui é provisório, segundo o STJ, porque há apenas uma análise sumária, uma análise superficial da existência de indícios de autoria e também da materialidade. E isso será julgado definitivamente pelos juízes naturais, que são os jurados, na segunda fase do tribunal do júri. Só que por que eu discordo dessa decisão do STJ? Porque ela desconsidera que a primeira fase também é importante para a defesa, é importante para o réu ter uma manifestação da ampla defesa também nessa primeira fase, e ainda que se fale que a plenitude de defesa só sirva para a segunda fase do tribunal do júri, a fase de plenário, mas pelo menos tem que ter ampla defesa aqui. E isso pressupõe uma manifestação efetiva para tentar a impronúncia, a desclassificação para um crime diverso e menos grave ou a absolvição sumária, que seria um juízo definitivo. A decisão de pronúncia remete ao tribunal do júri. A decisão de impronúncia não remete ao tribunal do júri, mas também não encerra o caso, porque pode, em outro momento, retornar àquele julgamento. E a decisão de desclassificação, assim como a decisão de absolvição sumária, são definitivas, porque feita a desclassificação, não vai mandar ao tribunal do júri, salvo se pronunciar desclassificando para outro crime doloso contra a vida. E a absolvição sumária, se ninguém recorrer, vai transitar em julgado, do ponto de vista material, não podendo ser mais questionado aquele caso, não podendo ser reanalisado em outra oportunidade, ao contrário da impronúncia. Portanto, eu entendo que nesse caso o STJ está errando quando fala que não há prejuízo. Mas alguns podem pensar, de acordo com aquela segunda parte ali, principalmente isso daqui, que seria errado, porque, em primeiro lugar, não tem prejuízo. Se tem prejuízo, foi causado pela defesa. E, de acordo com esse trecho aqui, nenhuma das partes poderá alegar essa nulidade a que deu causa ou para a qual tenha concorrido. Mas imaginem o seguinte, o advogado Joãozinho está lá atuando no processo. Esse advogado não apresenta memoriais. Em razão disso, o réu é pronunciado. Depois disso, o réu procura um outro advogado que vê que Joãozinho, o advogado anterior, não apresentou memoriais. Bom, o advogado que entrou depois no processo entende que houve um erro, uma falta de atuação daquele primeiro advogado. E nesse ponto, esse advogado pode alegar a nulidade, porque faltou o exercício pleno da ampla defesa e, portanto, deveria anular.
Aqui, ainda que se entenda que quando se fala nesse trecho aqui em parte, sendo o lado, se é acusação ou se é defesa, devemos compreender que é possível que o réu não concorde com a atuação desidiosa do seu advogado e por isso ele queira alterar a sua defesa técnica. Portanto, temos que pensar nesses casos também. E se o advogado perde o prazo para recorrer? Isso daí é uma falta de defesa. E se o advogado deixa de juntar o rol de testemunhas que foi entregue a ele pelo seu cliente? Isso daí é uma falta de atuação da defesa. O advogado que vem depois tem que alegar, obviamente, que houve uma deficiência da defesa, uma defesa fraca inicialmente pelo primeiro advogado, requerendo a nulidade e demonstrando que o cliente dele, o réu, que é a verdadeira parte, não deu causa àquele ato, porque ele queria recorrer, ele queria todas as manifestações possíveis, ele queria a juntada do rol de testemunhas no tempo correto. E aquilo não foi feito porque o advogado anterior errou, perdeu prazo, atuou mal. E dessa forma temos que permitir a nulidade do ato. Portanto, esse é o entendimento do STJ, falando que não tem problema se a defesa não apresentar memoriais nesse procedimento do tribunal do júri na primeira fase. O meu entendimento é diverso porque eu entendo que devemos garantir a ampla defesa e um erro de um advogado não pode ser suportado pelo réu, não pode ser suportado pelo segundo advogado que vai atuar de forma eficaz, efetiva, produtiva, em prol dos direitos fundamentais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. Além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou, eu peço que compartilhe. Até o próximo vídeo.